Apaguem as luzes. Pera, cara. Faz um longo tempo que eu tava doido pra ver algo que me fizesse sujar a cueca de tanto medo. Só que daí eu sujei a minha consciência depois dessa porra. Eu só queria me assustar um pouco. Queria entrar no clima do terror e fazer um vídeo. Não queria criar sequelas. Então daí o terror foi completamente para o lixo. Porque agora eu tô com nojo. Nem deu medo, mas sabe uma coisa que assusta de verdade? Tanto quanto esse anime? Boleto no fim do mês, tá? Isso assusta muito. Eu tava vagando procurando conteúdos de terror pra fazer um vídeo. E aí encontramos isso. Do canal Submundo Virtual. Coisa linda esse canal aqui, tá? Um anime totalmente estranho, com acontecimentos bizarros que eu vou contar aqui. E antes de ver essa porra, eu tava confiante, porque a capa do negócio era uma mina toda rasgada com cara de cracuda. Cê é doido? Tinha como isso dar errado? Hoje vamos falar do anime onde coisas nojentas vão acontecer. Sankarea. Ai, que medo. Nossa, que medo. Anime bizonho pra não perder o costume nesse canal. Eu sei que vocês gostam de anime assim, tá? Então, pelo meu sacrifício mental, faça o favor de assistir essa porra. Eu não mereço ver isso sozinho não, tá? O anime começa exatamente no quarto de um moleque chamado Furuya, que tem uma obsessão estranha por zumbis. E esse moleque tem um sonho muito do esquisito, tá? Ele quer uma namorada zumbi. Resumindo, ele quer torar um cadáver vivo. E todo mundo, inclusive amigos, criticam ele por esse sonho estranho. E com razão, né? Ele mora com a família composta pelo pai, avô, irmã e um gato chamado Babu. Gato esse que é atropelado e morto um tempo depois. Trágico. E aí então o Furuya entra numa depressão porque o gato dele foi jogar no Vasco. E aí no desespero ele tenta trazer o gato de volta à vida. Ele vai atrás de uns livros antigos que ensinam como trazer um morto de volta à vida. Manual do mundo. A porra do livro diz que ele precisa fazer uma poção com uma mistureba de coisas, tendo como ingrediente principal uma planta venenosa. Eu tenho uma leve impressão que esse livro foi escrito pelo Iberê, do Manual do Mundo. Minha vontade era de cheirar um por um. Eu só não tenho como provar. E aí o moleque foi lá, desenterrou o gato e manteve o cadáver inteiro. Foi juntando todo o material e depois indo até um prédio abandonado para fazer os experimentos no gato, né? Coisas estranhas, Manual do Mundo. Daí, com o passar dos dias, tentando várias vezes, né? Ele percebeu que uma garota sempre visitava o poço que ficava ali perto do prédio. E o nome dela é Rea, ou Rea, vou chamar de Rea, tá? Ela é uma estudante de uma escola vizinha onde ele estudava e o pai dela é o diretor. Ela vinha nesse poço para desabafar sobre um grande problema da vida dela. O pai, que é um cara muito controlador e criminoso também. O cara, a cada ano que passa, o cara tira fotos da própria filha sem roupa pra supostamente acompanhar todo o crescimento dela de perto. Nossa, mas que vontade de dar uma bico. Tá completamente liberado xingar esse filho de uma puta. Enquanto ela desabafa no poço, ela percebe que o Furuya tava observando ela, então mesmo sendo muito constrangedor, os dois vão conversar. Ela conta que tava desabafando e ele conta que tava tentando trazer o gato dele de volta, nem que seja na base da macumba. E incrivelmente ela achou a ideia genial, ainda combinando o seguinte com ele: se tu não contar pra ninguém que eu faço isso toda noite, eu te ajudo a trazer o gato de volta. E tem mais, se essa porra funcionar, eu quero beber um pouco e me tornar um zumbi, porque assim ela vai conseguir fugir do pai dela, que tem obsessão por limpeza também, tá? Misofobia. E se ela virar um zumbi, todo mundo sabe que ela vai ficar podre. E aí ela vai conseguir se livrar do pai dela. Daí em diante, eles começam a se ajudar, vão tentando várias poções diferentes no gato e também conversando um pouco sobre coisas normais mesmo, sabe? Até porque é a primeira vez que a Ria tem uma conversa normalmente com alguém sem o pai dela ficar enchendo o saco. O Furuya fala que vai desistir porque ele já usou todas as plantas venenosas que ele conhece, só que daí a Ria pede pra ele esperar um pouco, né? Porque ela vai escalar um penhasco que ela conhece pra ir buscar uma planta que ele ainda não usou. E nesse meio tempo, enquanto ela faz isso, vemos algumas cenas de como que é a vida dela em casa. Vemos que o pai dela controla tudo, amigos, rotina, até o corpo dela, esse imundo. Ou seja, esse cara precisa morrer em algum momento do anime e eu vou ficar muito feliz. E isso explica por que ela não tem medo de se arriscar ou de morrer pra ajudar o Furuya. Tipo, tentando escalar um penhasco ali, quase caindo dele. Se ela morrer, na cabeça dela vai ser até melhor, porque ela não aguenta mais essa vida. E aí, voltando, ela consegue pegar a tal planta e ele tenta mais uma vez. Ele faz a porção e dá pro gato, né? Que por sinal tá todo duro, congelado. Só que não funciona e ele decide deixar o Babu descansar de uma vez, né? Detalhe que um pouco antes disso, ela pegou um pouco da porção e tipo, roubou ali um pouquinho da porção, sabe? Anota isso, tá? Vai ser importante. Os dois vão pra casa, mas a Ria machucou o pé, porque, né, aquela hora do penhasco ela quase morreu. Então o Furuya joga ela na garupa da bicicleta e vai deixar ela em casa, mano. Eu achei fofo. Ela mora numa mansão e descobrimos que ela fugiu, então ela precisa entrar em casa escondida. Mas claro que o pai dela descobriu tudo e acabou batendo nela. Enquanto isso, o Furuya chega em casa e acaba dando de cara com a prima dele. Prima essa com uma única função: peitos. Apenas peito. O anime tinha que vender de alguma forma, então os caras pensaram: vamos meter uma prima peito e vamos mostrar pro pessoal que viu o anime sem censura
Tipo eu não sabia que teriam peitos, mas tem. E aí essa prima tava assim, tá carregando o que dentro dessa caixa aí, hein? Daí ele tenta disfarçar e inventar que era sorvete, só que ela tenta abrir e o gato que tava morto pulou de dentro da caixa e foi pro mato, foda-se. Ou seja, a poção que esse filho de uma puta fez, deu certo. Cara, eu tô gravando, para de encher a porra do meu saco. Então pulamos de volta pra casa da Ria, que tava na pior depressão possível. E aí então ela pega um pouquinho da porção que ela roubou e fala que vai beber, porque mesmo que não funcione, ainda era veneno. Sim, ela tentou se... Só que ela acordou na manhã seguinte e o máximo que ela teve foi um pesadelo do pai dela batendo nela várias vezes. E aí ela acordou e continuou fingindo que vivia uma família feliz ali, tá? Atuando mesmo. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar é que a mãe dela é uma maluca alcoólatra que tá pouco se fudendo pros assuntos de casa. Que família legal, hein? Oh. E assim, ela não faz a menor diferença pro anime inteiro, então... foda-se. Ainda na casa dela, a Ria acaba ouvindo algo preocupante, porque as bolas de alguém estavam em jogo. Pois ela pega o pai dela conversando com um criado, dizendo que conhece o moleque que tava andando com a Ria aquela noite. Então o pai dela manda o cara castrar o moleque pra ele não chegar nem perto dela. Esse cara é um filho de uma puta. Nossa, mano, eu vou morder a canela desse cara. Ai, se eu chamar ela de Ria, Hera, minha apenas ignore, tá? Depois disso ela sai completamente em choque porque colocaram as bolas do Furuya pra jogo e a culpa disso é dela, então ela não pode deixar acontecer. Enfim, daí voltamos pro Furuya, que tava todo felizinho porque o gato dele tava vivo e a prima dele tá achando a coisa mais normal do mundo. Ah, meu primo ressuscitou um gato. Ai, caralho, que susto da porra. Mas também eu uso o despertador mais irritante possível, né, mano? É pra me fazer acordar, gente. Desculpa. Enfim, ela só tava preocupada se ele não poderia acabar mordendo alguém e transformando outra pessoa em um zumbi. Então eles vão atrás dele só pra, né, garantir que ele não vai morder ninguém. No caminho, o anime dá foco no gato? Não, dá foco nos peitão da prima dele. Assim, o anime fica focando em mostrar o quanto o corpo dela é avantajado. Isso irrita, sabia? Tanto que ela ficou presa num túnel porque a bunda dela era muito grande. E o Furuya tava assim, ó. Foda-se a prima, vou atrás do meu gato. Nesse meio tempo, vemos que a Ria fugiu mais uma vez pra tentar salvar as bolas do Furuya. Ela vai até a escola dele pra perguntar se alguém viu ele por aí. Os caras até perguntam por que ela tá atrás dele. E aí ela responde tranquilamente: é que meu pai quer arrancar as bolas dele. Só que com uma voz tímida e fofa. E ainda se pergunta: será que eu falei algo estranho? Se o pai de alguém querendo arrancar as bolas do filho de outra pessoa é algo normal, não, acho que não. A cena corta pro Furuya, que seguiu, né, o gato dele até aquele penhasco onde eles se encontravam mais cedo. E a Ria tava nesse penhasco porque ela imaginou que ele poderia aparecer naquele mesmo lugar lá de sempre. Só que o pai da desgraçada tava logo atrás dela porque tem um criado seguindo ela o dia todo. E o Furuya fica olhando tipo, que porra que meu gato foi fazer ali em cima? O que a Ria e o pai dela estão fazendo aqui também? E aí quando o pai dela vai encostar, ela bate na mão dele e fala que isso tá errado, que ela só queria ter uma família normal e não esse filho de uma puta pedra. Só que daí ele tenta arrastar ela mesmo assim e a porra do gato vai pra cima do pai dela. E o cara entra em choque, né? Porque o gato tá morto e ele tem, tipo, misofobia. Misofobia é quando uma pessoa tem medo de se infectar, medo de sujeira, bactéria, vermes, germes. E aí ela sente essa necessidade de se limpar, de se prevenir, de tomar banho, de lavar as mãos a cada segundo. É só pra dar um contexto aqui, tá? Pra o cara que lava a mão uma vez por minuto, então chegar perto de um gato zumbi deve ser tipo um pecado na cabeça dele. E aí ele saca um chicote pra bater no gato, mas adivinha quem entra na frente da chicotada e acaba caindo de cima do penhasco. Sim, ela cai do penhasco, bate numa raiz, se rasga toda e morre na queda. E o Furuya assistiu tudo isso de camarote. Nisso o pai dela entra em choque, o Furuya também, e aí ele começa a chorar muito, só que a mina se levanta e começa a conversar com ele. Tipo, com as tripas de fora mesmo. Dizendo que tomou um pouco da poção e perguntando se ele vai assumir a responsabilidade por ela agora que ela se tornou um zumbi. Enquanto isso, o pai dela entra em desespero porque a filha preciosa virou um cadáver. Nossa, como eu quero que você morra. E aí a cena corta e o desgraçado tava numa banheira cheia de fotos que ele tirou dela a vida toda. Eu quero que todo o sofrimento do mundo caia nas suas costas, seu filho de uma puta. E como se não fosse pior, chega a esposa dele perguntando que porra que aconteceu. E o filho da puta fala que a Ria morreu e que vai matar o Furuya, que não tem culpa de nada, falando ainda que vai salvar a Ria. A esposa dele vendo tudo e não entendendo porra nenhuma. Enquanto isso, a Ria foi pro quarto do Furuya, costurando o corte da barriga dela, e aí você percebe que o semblante da mina mudou totalmente, porque agora ela é um zumbi e o pai dela desapareceu pra sempre da vida dela. E o Furuya fala: minha filha, tu tá ligada que tu virou um cadáver vivo que não sente dor, não tem pulso, tem pupilas enormes e ainda por cima continua muito namorável? E aí ela responde que tá muito feliz porque essa é a primeira vez que ela entra no quarto de um garoto
garoto na vida. Parece que danificou o cérebro na queda também. Até o gato dele voltou pra casa e tava um pouco mais normal. E agora eles precisam pensar no que é que eles vão fazer, porque o Furuya prometeu que vai assumir a responsabilidade e cuidar dela, só que ele não sabe como fazer isso. E aí ela responde que só quer fazer coisas normais, que ela não podia fazer isso antes por culpa do pai, o que não seria muito difícil agora na teoria. E aí quando começa a rolar um clima de romance ali entre os dois, chega a prima dele muito puta porque ele largou ela presa no túnel aquela hora. Então ele resolve levar ela pra outro lugar pra pedir desculpas e também pra ela não descobrir a Ria no quarto. Enquanto ele faz isso, a mina fica na casa dele fazendo coisas normais, tipo tomando banho, só que ela esqueceu que pode chegar alguém em casa e pegar ela a qualquer momento. E aí chegou o avô do cara que é biruta e pensa que a Ria é a mulher dele que voltou à vida. Só que não deu em nada, ela foge dele e vai se esconder no quarto de novo. E quando ele volta pra casa, ela tava dura no chão e não conseguia se mexer, talvez porque ela é um cadáver ou por causa do efeito da poção, que pode ser apenas temporário. Ele não sabe bem porque que ela ficou assim, eu muito menos, e ainda tem o fato dela ser um cadáver. Ele já tava se preocupando se o corpo dela vai começar a apodrecer ou não. Tem muito que pensar nessa porra. E caso você queira saber como que ele vai fazer pra cuidar dela, você pode ver no meu próximo vídeo que eu vou postar. Provavelmente eu vou fazer parte 2 disso, tá? E eu tô curioso pra saber como que isso vai acontecer. Enfim, eu não vou enrolar muito nesse final não, porque eu já tô cansado aqui, já tô meio sujo pra caralho. Se você gostou, que é parte 2, comenta, tá? Eu sou o Nizzy e até breve, tá? Certeza que esse moleque vai tentar torar ela mesmo sendo um zumbi.